tudo bem? Eu sou Ronaldo Vasconcelos, presidente da ONG ambientalista Ponto Terra. Este é o programa Ecologia e Cidadania, que é transmitido aqui via web pela TV Ponto Terra, www.pontoterra.org.br. Quero lembrar a você do nosso ciclo de palestras na noite de 29 de agosto, uma quinta-feira, no auditório da Faculdade de Engenharia e Arquitetura da Universidade FUMEC, Rua Cobre 200. E nós vamos ter autoridades que vão falar para nós sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma visão acadêmica, uma visão pública e também uma visão empresarial. Faça sua inscrição gratuita, repito, gratuita, pelo site da Ponto Terra, www.pontoterra.org.br. Hoje nós vamos conversar de um assunto muito importante, que é a questão das áreas verdes, das áreas protegidas da cidade de Belo Horizonte, né? Das unidades de conservação municipais. Nós vamos falar dos parques municipais, de uma sopa de letrinhas que a gente chama de Cevais e também dos cemitérios públicos da cidade de Belo Horizonte. O nosso convidado é Homero Brasil Filho, aliás, um dos fundadores da Ponto Terra no ano 2000. Homero, obrigado a você por estar voltando, visitando mais uma vez a Ponto Terra. É um prazer voltar a Ponto Terra, porque é aqui que eu comecei minha vida de ambientalista no ano de 2000, né, Ronaldo? Nesses 13 anos, evidentemente, nós aprendemos muita coisa e, junto com o povo brasileiro, nós evoluímos na questão ambiental. Nós vamos conversar muito sobre isso aqui, Homero. Vamos começar primeiro da sua formação. Você é engenheiro civil, formado pela Escola de Engenharia da UFMG. Formado pela Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais no ano de 1977. Você já tem algum tempo, hein, Homero? Bastante de tempo. E de 77 até 2000 você trabalhou com engenharia civil, produção, Trabalhei em concreto, grandes cimento. obras industriais, onde, lamentavelmente, sem ter a noção ambiental, pratiquei alguns crimes ambientais, que hoje é um verdadeiro absurdo. Então hoje você está fazendo a catarse ambiental, né? Pagando os seus pecados, né? Em vida, com o maior prazer. Vamos lá, Homero. Então você em 2000 começa a lidar com a questão ambiental, nos ajudou a fundar a ONG Ponto Terra e em 2005 você começa na gestão ambiental pública da cidade de Belo Horizonte, é isso mesmo? Isso, em 2005 fui indicado pelo prefeito Fernando Pimentel e pelo vice-prefeito Ronaldo Vasconcelos, diretor do Parque Municipal. Ali permaneci até o ano de 2011, quando eu fui indicado novamente pelo prefeito Jamárcio Lacerdo, diretor de parques da Área Sul, administrando cerca de 33 parques. E hoje você responde de uma maneira interina pela presidência da Fundação de Parques Municipais. Isso, há 15 meses na presidência da Fundação. Nós temos 72 parques, sendo 56 abertos à população, os 4 cemitérios e 5 cevais, que são centros de vivência agroecológica, onde as famílias se reúnem para praticar agricultura familiar, ou seja, elas plantam alface, couve, verduras, legumes e podem com isso vender o produto ou até mesmo distribuir no seu próprio bairro. Homero, eu anunciei a sopa de letrinhas Cevais, C-E-V-A-E-S, é lógico, no plural, é Centro então, de Vivência Agroecológica. Agroecológico, isto. E onde é que estão situados em Belo Horizonte aí? Eles estão situados em vários bairros. Nós temos um, por exemplo, no bairro Taquaril, outro no bairro Pindorama, lá perto da cidade administrativa e no Morro das Pedras. Da administrativa do bairro Serra Verde. Serra Verde, exatamente. Agora é importante dizer também que além de ser um centro de vivência agroecológica, é um centro também de educação ambiental. Ali também existem aulas de informática para as pessoas mais idosas. É um verdadeiro celeiro de informação e de boas práticas. As pessoas podem entrar, frequentar de maneira gratuita, paga alguma coisa, não? Como é que funciona o Cevais? Não se paga nada. A pessoa simplesmente cadastra e fica, vamos dizer assim, responsável por um canteiro e ali a prefeitura fornece subsídios como adubos, mudas, a família só entra com a mão de obra. E aí planta lá um tomate, um alface, como é que é? Isso. E o produto pode ser revertido para a família que produziu, inclusive podendo ser comercializado. É um produto gera renda. Interessante do ponto de vista de nutrição, mas e também do ponto de vista social e até do ponto de vista de gerar renda. Isso. E ocupa as pessoas, principalmente são aposentados que frequentam muito. Então, Homero, vamos falar de um assunto agora nada agradável, mas a cidade de Belo Horizonte tem 4 cemitérios públicos e os cemitérios são administrados pela Fundação de Parques Municipais.
Conta para nós um pouco dos cemitérios públicos de Belo Horizonte. 4. Bem, os 4 cemitérios municipais são Bonfim, Saudade, Consolação e Paz. Nós temos 2 cemitérios tradicionais, que é o Saudade e o Bonfim das classes, vamos dizer, mais abastadas, e o Saudade das classes C e D. E depois temos 2 cemitérios parques, que foi o da Paz e o da Consolação. Então, dá uma notícia boa, o cemitério da Paz e o cemitério da Saudade estão em obras, ou seja, hoje o cemitério da Paz, que tem 6 velórios, passarão a ter 12, e o da Saudade, que tem 4 velórios, passarão a ter 8, com lanchonete, com acessibilidade, com portaria, com maior conforto para os usuários e também para os próprios trabalhadores dos cemitérios. Dá uma característica mais humana esse. Mais humana, porque nós dizemos o seguinte: diversão você pode fazer no cinema, num parque, num clube, mas cemitério você tem somente esse lugar para, nesse momento dolorido para a família. Então tem que realmente ter um conforto melhor. O cemitério do Bonfim, além dessa questão tradicional de funcionamento do cemitério, algumas pessoas também gostam de ir lá tirar fotografias, tem uma espécie de um turismo, uma coisa meio... Isso, nós temos diferente. Uma professora da PUC que uma vez por mês está reunindo um grupo de alunos ou interessados e ela dá uma aula sobre os estilos dos túmulos e que conta o próprio estilo da sua época, conta a história de Belo Horizonte. O pessoal tem feito muitos elogios a essa ação que a Prefeitura de Belo Horizonte está fazendo no cemitério da Colina. Agora vamos falar aquilo que dá nome à fundação, né? Parques municipais. 72 parques municipais em Belo Horizonte? 72 parques. E é interessante dizer, Ronaldo, que há uns 20 anos atrás, o Belo Horizontino tinha o costume de falar: Belo Horizonte não tem nada para fazer. Sábado e domingo, e durante a semana, nós temos uma série de atividades culturais e muitas delas acontecem nos parques. Por exemplo, a grande novidade da Fundação de Parques Municipais é o Parque Serra do Curral, que ficou 10 anos, mas que foi inaugurado em setembro do ano passado e que sábados e domingos estão levando mais de 500 a 1.000 pessoas para fazer as trilhas, para fazer a travessia da serra. É um passeio muito bonito e a gente sabe que o público está gostando porque há muitos elogios nos livros de registro. E, por enquanto, o acesso é gratuito? Como é que o acesso é gratuito e, por decisão da Prefeitura, do senhor prefeito, vai continuar gratuito. Almero, vamos pegar um parque tradicional em Belo Horizonte, que você já me ensinou isso. É um parque mais velho que a cidade de Belo Horizonte, que é o Parque Municipal, Parque Central da cidade de Belo Horizonte, Parque Municipal Américo René Janete. E você foi diretor de lá há algum tempo. Durante 5 anos. Então você conhece bem esse parque. Conta para nós. O Parque Municipal, evidentemente, pela sua posição geográfica, é o mais visitado. No ano de 2005, 2006, foi feito um levantamento, cerca de 600 mil pessoas passam por mês no Parque Municipal. Portanto, nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, que é o espaço público mais frequentado. E também lá acontecem muitos eventos culturais, artísticos, como o FIT, Festival Internacional de Teatro, a Conexão Vivo, onde que muitos que são trazidos do exterior, músicos de renome. Enfim, o Parque Municipal tem uma atividade cultural muito intensa e, evidentemente, para lazer, recreação, os brinquedos para as classes menos abastadas, como é o caso Por ele ser um parque central, as famílias gastam somente uma passagem de ônibus. Então, por isso que é o parque mais movimentado. Romero, tem uma coisa interessante que aconteceu lá há pouco tempo. Eu te confesso que esperava que ia acontecer uma movimentação, mas não esperava tanto que depois eu li nos jornais e vi inclusive na televisão um acontecimento chamado Noite Branca. É isso mesmo? Foi. A Noite Branca é um evento que acontece em vários países europeus que a Fundação Clóvis Salgado resolveu trazer para Belo Horizonte. Nessa noite, nós esperávamos receber 30 mil pessoas. Para nossa surpresa, recebemos cerca de 100 mil pessoas. Evidentemente que o Parque Municipal não comporta 100 pessoas numa noite só. De tal maneira que nós conversamos com os organizadores. Para a próxima vez, nós vamos distribuir um número de convites, vamos dizer 30 mil. Quem tiver o convite, entra. Quem não tiver, não entra. Mas também os organizadores estão pretendendo fazer utilizando o Parque Municipal, o Viaduto Santa Teresa e a Rua Sapucaí. Com isso, vai ampliar o número de atividades culturais para não ter um impacto ambiental muito negativo no Parque Municipal. E nessa noite denominada Noite Branca, o parque fica aberto a noite inteira? Ficou aberto até... Aliás, emendou, né? Porque o parque abre 6 horas da manhã. Então foi uma virada cultural muito bonita.
Vamos falar de outro parque muito tradicional, um parque já antigo em Belo Horizonte hoje, mas que as pessoas gostam muito, que o acesso é gratuito, que é a maior área verde pública de Belo Horizonte, Parque das Mangabeiras. Você falou em área verde, então vamos dar um número interessante. Os 72 parques de Belo Horizonte fazem um total de 8 milhões de metros quadrados, ou seja, são 800 hectares. Ronaldo, uma fazendinha de 100 hectares, uma fazendinha num tamanho razoável. Então nós temos 8 fazendas de 100 hectares de área verde destinados ao lazer, à contemplação da população de Belo Horizonte. O Parque Mangabeira tem 240 hectares, é um dos maiores. Vamos falar de outro assunto interessante também, tem a ver com o nome até confunde um pouco, até pouco tempo atrás, mal frequentado, confuso, até questão de bandidagem lá e outras coisas complicadas, até drogas, mirante do bairro Mangabeiras. Hoje, por sinal, levamos uma equipe da Belotur, que não conhecia o mirante do bairro Mangabeiras, por isso chama Mirante do Mangabeiras, eles ficaram encantados. Lá tem uma portaria, a portaria tem 2 banheiros com acessibilidade nos lados. A pessoa deixa o carro embaixo, sobe a pé, lá em cima não existe comércio de ambulantes, então está limpo, bonito, bem cuidado. E a pessoa lá chega lá, não tem aquele barulho infernal dos carros com som alto. Então, por isso os carros estão estacionados embaixo. E as famílias voltaram a frequentar o mirante, os casais de namorados, de uma maneira educada, de uma maneira disciplinada, enfim. Está realmente um local de primeiro mundo, haja vista as manifestações dos próprios usuários e dos frequentadores belo-horizontinos que estão sentindo orgulho de levar os turistas e também as suas famílias lá. A entrada é gratuita? A entrada também é gratuita. Romero, eu queria te perguntar agora, porque a gente fala Parque Municipal, fala Parque das Mangabeiras, aí fala do Mirante do Mangabeiras, que são locais já conhecidos da população de Belo Horizonte. Mas quais são as novidades, 2 ou 3 novidades, em outros parques municipais de Belo Horizonte? Nós temos o Parque Buller Max, ou Parque das Águas no Barreiro, que é um parque muito bonito. Nesses 2 ou 3 últimos anos, a Prefeitura investiu mais de 6 milhões de reais. Está com um paisagismo muito bonito, muito bem frequentado. A população do Barreiro utiliza muito lá para suas manifestações folclóricas, como folia de reis, congadas. O Parque Vila Pinho também no Barreiro, então um parque que está em franco processo de recuperação. O Ageu Pio Sobrinho no Buritis. E agora Coqueluche, nossa menina dos olhos, está sendo o Parque Jacques Cousteau no bairro Betânia. Por que a menina dos olhos? Por que essa... a cereja do bolo? Porque ele sofreu um processo de recuperação paisagística e foi feita uma pavimentação nas vias. Os próprios moradores da região do Betânia descobriram ou redescobriram, foi colocada uma academia a céu aberto. Aliás, hoje nós estamos com muitos parques com academia a céu aberto, que está atraindo muitas pessoas. Diminui a fila dos postos de saúde e aumenta a frequência dos parques. O que significa academia a céu aberto? É um conjunto de equipamentos colocados sem cobertura que as pessoas lá vão fazer ginástica a céu aberto realmente. E tem academias fechadas também, aquela academia mais tradicional? Tradicional. Nos parques não temos academia fechada, só academia a céu aberto. Bem, agora vamos falar da grande novidade. Há pouco tempo você nos convidou, nós fomos lá, que é o Parque Serra do Curral, que você já falou dele, en passant, como diria o colunista social. Mas esse parque vai fazer uma revolução em Belo Horizonte, porque ele tem uma trilha, né? As pessoas caminham efetivamente lá. E é no divisão entre Belo Horizonte de um lado e Nova Lima do outro, né? E essa caminhada no Parque Serra do Curral? A caminhada no Parque Serra do Curral, ela é maravilhosa. E ela se dá de 2 formas. Da portaria número 1, que é na Praça Estado de Israel, até o topo do morro, a entrada é gratuita, sem guias, livre para todo mundo. Porém, para fazer a travessia lá do Mirante 3, seguindo pela crista da serra, somente com monitores. Nós temos 10 monitores, sendo 2 bilíngues. Hoje mesmo nós recebemos mais de 20 turistas americanos e ingleses que estavam fazendo essa travessia da serra. Nós tivemos há pouco tempo a Copa das Confederações, um jogo rápido aqui no Mineirão, depois nós vamos ter a Copa do Mundo ano que vem de 2014. Do ponto de vista dos nossos parques municipais, nós já estamos preparados para a Copa do Mundo 2014 ou ainda tem coisa para fazer ou tem novidade para acontecer até lá?
4 parques irão receber um tratamento especial. Já estamos em fase de projeto, orçamento, as obras deverão iniciar nos próximos meses, que é o Parque Municipal da Mangabeiras, Lagoa do Nado e Guilherme Lage. Esses terão um tratamento prioritário. Fala para nós então rapidamente o Parque Lagoa do Nado, onde ele fica. O Parque Lagoa do Nado fica no bairro Planalto, na Avenida Pedro I. É um parque muito bonito, tem uma lagoa enorme, um parque grande também, e tem uma vida cultural muito intensa no vetor norte, e onde morava o antigo prefeito Américo René Gianetti. E o Parque Padre Lage? Guilherme Lage fica no bairro São Paulo, próximo à futura rodoviária. Ou seja, quando a rodoviária de Belo Horizonte Novo estiver implantada no anel rodoviário, a pessoa que for pegar um ônibus, se tiver um folga no horário, vai poder realmente divertir um pouco no Parque Guilherme Lage. Homero, para a gente acabar, eu quero te agradecer a entrevista, as informações. Dos 72 parques municipais, quantos estão abertos para visitação pública? E pelo que você falou, todos, o acesso à entrada é gratuita? Todos a entrada é gratuita. São 56 abertos. 16 estão em fase de unidade de conservação para pesquisas, estão fechados e deverão permanecer fechados por um longo tempo ainda. Homero, para acabar mesmo o programa, eu queria que você falasse um pouco de a educação, da presença das pessoas visitando os parques municipais, os cuidados, a responsabilidade que as pessoas devem ter. Bom, a melhor forma de conservar um parque é a utilização, de uma maneira organizada. Infelizmente, os nossos parques ainda passam por processos de depredação muito intensa. Haja visto que alguns brinquedos, para evitar a depredação, são feitos de concreto. Isso torna uma coisa muito onerosa para o poder público. Agora, o público, por exemplo, vamos citar o caso lá do Parque Betânia, redescobriu o parque, então estão fazendo piquenique, é bom para as famílias irem, fazendo festas de aniversário. Essa utilização é que faz com que o parque seja conservado. Eu queria parabenizar Homero Brasil, diretor da Fundação de Parques Municipais, presidente interino da Fundação de Parques Municipais pelo trabalho, agradecer por vir aqui novamente a Ponto Terra nos visitar e agradecer a você, internauta, a você, telespectador, pela sua audiência. Fique sempre conosco, Ecologia e Cidadania, TV Ponto Terra, ONG Ponto Terra. Até o próximo programa.